Boa tarde, sétimo ano. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma semana abençoada, né? Hoje nós vamos dar continuidade, nós estávamos falando da industrialização. A última aula nós falamos do Fordismo, o Taylorismo, né, e o Toyotismo. Hoje a gente vai ver aí, né, aliás, depois do Fordismo, Toyotismo e Taylorismo, nós vimos aí as principais áreas industriais, né, que eu chamo de fatores locacionais, e hoje a gente vai ver aí a indústria no início do século XXI, tá bom? Eu vou deixar uma aula para vocês fazerem os exercícios e também vou falar um pouquinho depois, né, antes de terminar o vídeo, do trabalho que eu vou dar para compensar aí a nota da P2, tá legal? Então a página 246, tá? Já vão aí se organizando, página 246, o título é A Indústria do Século XXI, tá legal? Espero que todos já estejam aí no esquema, né? Enquanto isso eu estou arrumando a imagem aqui, só um segundinho, né? Para a gente já começar a aula. Página 246, então, a indústria do século XXI. Nós vimos, né, que o processo industrial ele começa lá no final do 18, início do 19, ocorre na Inglaterra. Depois da Inglaterra ele vai para os países da Europa Ocidental. Depois dos países da Europa Ocidental ele vai, né, para os Estados Unidos. Posterior a isso ele vai para o Japão e muito depois, né, ele vem para os países considerados subdesenvolvidos, tá? Então assim, a indústria do século XXI, né, ela ainda tem uns traços do século XX, tá? O que, o que eu quero dizer quando ela tem uns traços da indústria do século XX? Porque há pouco, né, acabou o século XX e muitas indústrias ainda traz aí esse processo, né, de industrialização clássica ou tardia, que é o tipo de industrialização que a gente chama de atrasada, né? Tá legal? Então, vamos lá. Atualmente, as indústrias passam por uma revolução tecnológica ligada à informatização e à troca de informação em escala global e em tempo real. Mais uma vez, as mudanças no modo de produção, elas transformam a maneira como a sociedade vive. Por que, professor, ela transforma a maneira que a sociedade vive? Porque aonde tem indústria, tudo é mais prático, tudo é mais rápido, tudo ocorre de uma maneira muito mais eficaz. Então tá lá. Se até o fim do século XX as indústrias foram grandes geradoras de emprego, neste século essa relevância diminui, pois os avanços tecnológicos reduziram a necessidade de trabalhadores. Com isso, muitas cidades que cresceram e se organizaram em função das indústrias têm passado por profundas mudanças econômicas e sociais, tendo que buscar soluções políticas para gerar empregos em outros setores da economia. O que isso quer dizer, gente? É que quando a indústria ela passa por uma revolução tecnológica e científica, a mão de obra ela acaba ficando para segundo plano. Então, começa a gerar desemprego, né? E o desemprego é um problema nas cidades industriais, nos polos industriais. Por quê? Porque tem que, nesses lugares, tem que arrumar uma outra forma de viver, né? Ou para poder arrumar emprego. Então, continuando. A comunicação em tempo real, com todas as partes do planeta e a velocidade dos fluxos pelo mundo, determinaram o que se tem chamado de era da globalização. Atualmente, as trocas de conhecimento, capital, tecnologia, produtos e outros são a base da dinâmica das sociedades. Por isso, se antigamente as indústrias agiam prioritariamente em seu país de origem, agora buscam atuar no maior número possível de países a fim de ampliar seus ganhos com a venda dos seus produtos e, consequentemente, de aumentar o seu poder. É como eu sempre falo para vocês, hoje a tecnologia, essa coisa de comunicação em tempo real, ela praticamente revolucionou o mundo. Olha, eu estou dando aula
Vocês conseguem imaginar se nós não tivéssemos, né, toda essa tecnologia e ocorresse essa pandemia, como que nós faríamos para ter aula? Não teríamos aula, né? Então, o que permite, de uma certa forma, nós estarmos juntos, eu aqui, né, na minha residência, vocês na residência de vocês, tendo aula, fazendo prova, fazendo trabalho, respeitando o cronograma, é a tecnologia. E essa tecnologia não é só para a educação, não. Ela vem com muito mais força no aspecto industrial, na comercialização. Tá legal? Então vamos lá, continuando. As empresas transnacionais. É muito comum grandes empresas terem suas matrizes em países ricos. Quando eu digo matriz, seria o escritório, está lá no país rico, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China e Japão. Seu centro de informática em outros países, como México, Índia e Coreia do Sul. E suas linhas de montagens em outro país, como Brasil, Malásia, Tailândia. Né? E aí tem um mapa na página 247 que explica como que funciona esse fluxo. Então a minha matriz eu ponho no país rico, a minha tecnologia eu ponho num país que desenvolva maior potencial de tecnologia e a minha indústria de produção, a indústria, né, que polui e que precisa aí de mão de obra desqualificada, aí eu jogo para os países de terceiro mundo. E aí forma aí esse mapa que nós estamos vendo na página 247, tá legal? Continuando, os países onde se localizam as unidades produtoras e montadoras das matrizes recebem tecnologia, mas não conseguem desenvolver a sua própria, pois desconhecem o processo de criação do produto e são somente partes da linha de montagem, não tendo acesso à produção como um todo. Assim, esses países estão sempre subordinados às matrizes, que são os polos de atualização e inovação científica e tecnológicas mundiais. Então percebam, né, que os países subdesenvolvidos eles não têm acesso à informação. Tá legal? Aí tem aí um texto, você sabia, que eu acho espetacular, que fala um pouco da China, né? Que é uma potência industrial e econômica agora no século XXI. Tanto é uma potência industrial e econômica que ela tem assustado bastante os americanos. Por que tem assustado bastante os americanos, professor? Porque os americanos acham que a China está no mesmo patamar que eles industrialmente e economicamente, e isso pode acarretar aí uma queda nas vendas dos produtos americanos. Tá legal? Então, assim, por gentileza, façam a página 248 e 249, tá? Essa aula a gente para por aqui e eu vou gravar mais tarde a aula, né, que vai falar do trabalhinho que eu quero. Então estou deixando esse tempo aí para vocês responderem as questões. Daqui a pouco o professor volta para falar do trabalho de vocês, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos, estamos juntos.